dia, queridos! Você é muito bem-vindo para estar conosco nesse tempo que é um tempo especial. Nós estamos no domingo de Páscoa. Diz que os primeiros cristãos da igreja antiga, quando eles se viam, logo de manhã, a primeira coisa que eles falavam, um dizia para o outro assim: Cristo ressuscitou. E a pessoa que ouvia isso retrucava: verdadeiramente ele ressuscitou. Não é especial isso, queridos? Quando a gente olha, eu quero também como palavra de saudação para nós nessa manhã, Romanos 6, 9, a palavra diz: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Essa palavra traz para nós a resposta para a grande angústia do ser humano. A vida eterna veio, o reino de Deus veio em Jesus Cristo. Quando nós cremos nisso, nós também podemos ter as nossas vidas transformadas. Vamos louvar então, cantando Celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Sabe, irmãos, uma das coisas também que faz parte do nosso culto de adoração a Deus é a confissão em arrependimento, a confissão de pecados. E eu quero te convidar para silenciar no seu coração e ter esse momento de confessar para Deus aquelas coisas que você sabe que fez, pensou ou inclusive às vezes a gente omitiu que era a vontade de Deus ou não era a vontade de Deus. Pai, perdão pelas vezes em que nós desobedecemos, mentimos, enganamos, pelas vezes em que nós nos omitimos, perdão pelas vezes em que nós desobedecemos a Tua Palavra, e ajuda-nos a viver conforme a Tua Palavra. Pai querido, que diante de tantas pressões que o mundo busca exercer, que essa sociedade busca exercer, que esse século busca exercer sobre as nossas vidas, nós queremos ser peregrinos que caminham contigo, onde os nossos olhos estão sim para a realidade do aqui e agora, mas também estão na realidade do alto. Ajuda-nos a viver conforme essa realidade e perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando nós confessamos os nossos pecados de todo o nosso coração, temos um Deus que é fiel e justo para perdoar pecados. E Ele diz: vá e não peques mais, seus pecados estão perdoados. E nessa liberdade nós podemos continuar louvando, cultuando a Deus nesse domingo de Páscoa, cantando ao Senhor. E nesse próximo louvor também lembramos das nossas ofertas e nossos dízimos, né? Nesse tempo de igreja que se reúne nos lares, como nós estamos fazendo, uma das formas que a gente tem, a única forma que a gente tem é ser fiel a Deus nos nossos dízimos e ofertas e fazer isso por meio de depósito na conta da paróquia. Então aqui embaixo vai estar passando a conta da paróquia. E que Deus fale ao seu coração, que você possa não deixar de ser fiel a Ele, mesmo nesses dias. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar cantando. Vamos louvar cantando o hino para sempre.
ressuscitou, ressuscitou. Quantas pessoas angustiadas, né? Essa semana que passou, quantas profetadas foram ditas por aí, fora da palavra de Deus, mas nós, ao olharmos a palavra de Deus, temos o que nós precisamos. Ao examinarmos a palavra de Deus, nós encontramos aqui a palavra do nosso Salvador. E por isso nós louvamos a Ele, enchendo o nosso coração de alegria. Nós podemos cantar louvores a Ele, nós podemos orar a Ele, sabendo que Ele nos ouve nessa hora. Ele ouve você, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor, Ele sabe o momento de vida que você está passando. Por isso, vamos nos entregar a Ele, vamos entregar o nosso coração de adorador a Ele. Vamos começar esse culto com uma palavra de oração e eu peço para você, se possível, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, obrigado por essa manhã, Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, hoje é domingo especial. Pai, nós vivemos também esses dias turbulentos, esses dias confusos, mas uma coisa nós temos certeza, o Senhor ressuscitou e vive, e isso muda tudo. Isso muda a forma como nós enxergamos o mundo e a realidade. Já não é mais um desespero e angústia por conta do problema do nosso limite diante da morte. Por quê? Porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, nos dá também, mediante a fé, a vitória com Ele sobre a morte. E agora nós podemos ter vida. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor traz para nós nesses dias. Pai querido, que o Senhor também agora fale aos nossos corações por meio da Tua Palavra, direciona-nos, Deus, exorta-nos quando preciso em amor com a Tua Palavra e também nos anima para a vida. Nós queremos louvar e cantar louvores ao nosso Senhor, Tu és bendito. Amém. Há um hino que diz, chegou a Páscoa, que alegria, cantemos aleluia. Para você, o que é Páscoa? Páscoa significa libertação. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus libertando o seu povo da escravidão do Egito. Então é celebrado a primeira Páscoa. Já no Novo Testamento, vemos Jesus Cristo morrendo na cruz e libertando o povo dos pecados. Então, a celebração a partir da morte de Cristo e sua ressurreição significa libertação completa de todo pecado e nova vida. Então, a Páscoa para nós só faz sentido quando cremos na morte de Cristo por nós e na sua ressurreição. Na Páscoa aconteceu algo muito diferente, na primeira Páscoa. Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, 1 a 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Perguntaram umas às outras: quem removerá para nós aquela enorme pedra na entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que aquela pedra tinha sido removida. Ela era tão grande, mas não estava mais lá. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse o anjo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vejam o lugar onde ele estava colocado. Vão agora e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele não está mais aqui. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele havia dito. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram, fugiram ali do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas.
Na manhã de Páscoa, nós vemos que as 3 mulheres vão até a sepultura onde Jesus se encontrava. Elas vão com o objetivo de embalsamar o corpo de Jesus, para que durasse mais tempo. E Jesus merecia um sepultamento digno. E as mulheres vão até o túmulo de Jesus e carregam em seus corações uma angústia, uma inquietação. A pergunta delas é: quem vai remover aquela enorme pedra para nós? 3 mulheres não teriam tanta força, porque a sepultura estava fechada com uma enorme pedra. Naquela época, os sepultamentos não eram debaixo da terra, mas em cavernas assim, e colocadas uma pedra em frente, e essas pedras eram enormes. E no caso de Jesus, talvez ainda mais reforçado, e ainda com guardas para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Então, nós vemos que essas mulheres olham primeiro para as limitações delas. Elas estão preocupadas, com medo, inseguras, e falam: mas nós queremos fazer algo, mas e quem vai tirar aquela pedra enorme? Vai ter um impedimento ao nós chegarmos lá. Elas olham para as preocupações delas, as limitações delas. Vejamos que hoje nós também, diante do mundo que estamos vivendo, diante da realidade em que estamos inseridos, nós temos olhado para as nossas limitações, nossas preocupações. Isso nos limita muito mais, porque nós olhamos para a nossa força e vemos que somos fracos demais. Elas não faziam ideia de que a preocupação delas já não fazia sentido. Por quê? Porque a pedra já estava removida daquele lugar. Deus já tinha removido a enorme pedra tão forte, parecendo inabalável, daquele lugar. E não somente a pedra tinha saído daquele lugar. Elas se admiram ao chegar lá, que há também ao olhar, a sepultura está vazia. Deus ressuscitou Jesus Cristo. Além de remover a enorme pedra, Deus faz o milagre da ressurreição. Jesus vive, Jesus não está mais dentre os mortos. E é normal que essas 3 mulheres tivessem medo. Assim como nós temos hoje medo diante de uma situação tão difícil que vivemos hoje, atualmente. Diante de tudo que vivemos, nós olhamos sempre para a nossa força. E assim, então, é natural que tenhamos medo. Mas diante da morte, nós temos medo. Por quê? Porque a morte não foi criação e ideia de Deus. É fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte entrou na humanidade devido ao pecado do ser humano. Então, nós não aceitamos a morte, é natural isso. Eu lembro, na minha infância, o meu primeiro contato com a morte. Eu tinha uns 5, 6 anos. E naquela época, as escolas de interior eram muito pequenas. Do 1º ao 4º ano, então estudavam todos juntos, com uma mesma professora, num turno apenas, de manhã ou à tarde. E eu tinha uma colega, que nós até íamos a um trecho do caminho até a pé, né, até chegar à escola. E eu lembro que essa menina, um pouco mais velha que eu, ela era muito bonita, inteligente, eu admirava ela e todos os outros colegas também, e juntamente a professora, por ela ser muito inteligente. Mas em um determinado momento ela não veio mais na aula, ela estava doente. E veio a notícia muito triste. Essa menina havia falecido. Eu não sabia o que isso significaria. Sei que quando fomos no velório, na casa dessa menina, pessoas estavam chorando, pessoas estavam tristes, pessoas colocavam flores no caixão dela e ao mesmo tempo havia alguém proferindo algumas palavras. Palavras de consolo, de conforto para aquela família. Falar palavras de consolo no momento de luto é algo muito especial para quem ouve. Eu, no momento,
sendo uma criança, eu pensei, mas por que então, se ela está no melhor lugar do que agora, sem sofrimento, por que as pessoas ainda choram? Isso me faz lembrar que o medo anda lado a lado com a morte, com a desesperança. E diante das dúvidas de que será que Jesus ressuscitou, as mulheres se encontravam. Será que roubaram o corpo de Jesus? O que aconteceu? No momento exato, o medo faz parte. É como hoje, no tempo em que vivemos. Diante das incertezas e das dúvidas, o medo abate o nosso coração. Mas assim como Jesus é a força, e é na força dele que ele removeu a grande pedra, e não é na nossa força que nós podemos olhar não para a nossa fraqueza, não para as nossas limitações, mas para a força de Deus em nossa vida. Há um medo estarrecedor no coração das mulheres, mesmo depois do anjo dizer: não tenham medo, o Cristo crucificado, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele vive. Então conte isso para frente. E elas não tinham condições porque elas estavam amedrontadas. É semelhante quando nós recebemos uma notícia muito ruim, de uma doença muito grave, ou de uma pessoa que nós amamos muito que está doente, ou até mesmo que morreu. Nós não conseguimos pensar e raciocinar direito. Ficamos limitados, olhando para a fraqueza que a morte oferece. E o apóstolo Paulo, ele diz em sua carta, em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E Jesus conhece o coração humano. Ele sabe que nós temos medo. Tanto que as primeiras palavras que Jesus disse ao aparecer também para as mulheres foi: não tenham medo. Ele sabe da nossa fraqueza de coração. Sabe que somos facilmente amedrontados diante das situações ao nosso redor. E celebrar hoje a Páscoa é olhar para a vida de Jesus. Jesus quer tirar o medo do nosso coração e dizer: eu venci a morte. E assim como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. A nossa vida é um breve tempo aqui na Terra. Estamos aqui de passagem. E se encontrar com Cristo diariamente em oração e na leitura da palavra dele, renova as nossas esperanças, fortalece a nossa fé, a nossa convicção de dizer: hoje, nessa Páscoa, e todos os dias da nossa vida nós podemos celebrar. Jesus vive e isso nos alegra. Eu quero compartilhar o trecho de um livro, de um autor que fala sobre essa questão da alegria na Páscoa. Ali o autor diz: eu considero um absurdo e injustificável passarmos 40 dias guardando a Quaresma, refletindo sobre o seu significado, pregando sobre negar a si mesmo, demonstrando no mínimo certa melancolia, até chegar ao ápice da Semana Santa, mais especificamente na quinta-feira ou na sexta-feira santa. Para então, após um sábado meio estranho, termos um único dia apenas de celebração. Creio que as pessoas não achariam tão difícil acreditar na ressurreição de Jesus se nós demonstrássemos mais efusivamente o quanto isso, a Páscoa, ressurreição, nos alegra. Também não acharíamos tão difícil viver ressurreição se demonstrássemos isso de maneira exuberante nas nossas liturgias. Não admira que o mundo não dê muita atenção à Páscoa, quando ela é celebrada simplesmente como um dia feliz depois da Quaresma. Isso nos mostra que, de fato, devemos olhar para a ressurreição como um fato alegre,
fato que de fato muda as nossas vidas. Algo que verdadeiramente Cristo fez. Ele deu a vida para nos libertar dos pecados. Ele ressuscitou, vencendo a morte, o poder do diabo, das trevas, e assim nos dá uma nova perspectiva de vida. Nos faz viver com graça e esperança no mundo mau. Acreditar nisso tem sido difícil para muitas pessoas, assim como de imediato para as 3 mulheres no início. Mas que nós hoje possamos buscar a face de Cristo e crer nele. O autor do livro ainda diz que deveríamos soltar foguetes no dia da Páscoa, celebrar como cristãos de todo o mundo que Jesus Cristo é a base da nossa fé, é a nossa esperança, é a cura para nossas almas. E em Romanos 6 diz assim: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele e também não tem mais poder definitivo sobre aquele que crê em Jesus. Assim que nós possamos, como igreja cristã, vivenciar a Páscoa todos os dias da nossa vida, que possamos ser testemunhas que mostram ao mundo que de fato nós cremos no Jesus ressurreto, ressuscitado dentre os mortos e que vive, que age em nosso coração, através da minha vida, através da sua vida, através da vida da sua igreja que ele instituiu para estar no mundo, que faz a diferença no mundo, que compreende, que tem compaixão, que se importa com o próximo. Que assim também a nossa vida possa irradiar a luz de Cristo. Sejamos sal e luz nesse mundo, onde Jesus Cristo vive e reina no coração de todo aquele que crê. Convido você a abrir seu coração. Se você ainda não sente a alegria da ressurreição de Cristo, ore e peça, Deus te dará. Senhor Jesus, nessa manhã de Páscoa, nós somos convidados a celebrar a vida sobre a morte. Jesus ressuscitou. Celebramos, ó Deus, que o Senhor pode vencer a doença, pode vencer a morte, a tristeza do coração daqueles que estão em melancolia e depressão. Esteja, Senhor Deus, nos abençoando com a Tua alegria. Aqueles que hoje não conseguem experimentar a Tua alegria, que o Senhor toque esses corações e enche o coração deles também de alegria, que possam juntar a família e celebrar juntos a ressurreição de Cristo, que o aceitou, que o perdoou e que quer viver em nossos corações e nos dar vida abundante. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Páscoa! Bem, então nós acabamos de ouvir a palavra de Deus para o nosso domingo. Que essa palavra ela não possa ser apenas ouvida, mas ela possa ser praticada. Que ela possa ganhar movimento. Que Deus nos envie assim. Eu quero orar pela vida de cada família que nos acompanha. E essa oração é a oração da intercessão, essa oração é a oração da súplica diante do Pai. Então feche os seus olhos e traga em pensamento diante de Deus todas as situações, pessoas que você quer colocar diante dele e ore aí também da sua casa. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós queremos interceder como igreja fiel a Jesus Cristo, que ouve aquilo que Ele disse: peçam e receberão, batei e a porta será aberta. Aquele que nos ensinou a orar, e essa oração ela não é só uma oração individual, mas uma oração coletiva, quando Ele nos ensina o Pai Nosso, inclusive. Senhor, nós queremos pedir pela nossa cidade, nós queremos clamar pelo nosso país, por toda a humanidade. Esses tempos de sofrimento, Deus, de angústia e dor, que eles possam ser abreviados, mas que, acima de tudo, Senhor, que esse momento presente que nós estamos vivendo, Tu possa falar conosco.
Senhor, que nós não passemos a pandemia atravessando do outro lado sem que o Senhor tenha profundamente marcado algo dentro de nós, que é a transformação que o Senhor Jesus quer fazer nas nossas vidas. Pai querido, esse também tem sido o tempo de muitos testemunhos de pessoas que estão se reencontrando com Deus ou que estão entregando a vida a Jesus, pois estão ouvindo intimamente a voz e a fala dele. Por isso, nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor proteja os nossos lares, que o Senhor nos guarde, que o Senhor proteja, Senhor, as finanças de cada família, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa ouvir nossas orações quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, uma feliz e abençoada Páscoa para você, para toda a sua família, e lembrando que nós continuamos aí com as nossas programações virtuais, online, você pode estar acompanhando conosco, e também que durante essa semana a gente vai fazer aí na quarta-feira a reunião do presbitério da paróquia, e nessa reunião nós queremos então conversar um pouco mais sobre tudo que tem acontecido e que Deus possa nos abençoar. Que assim nós possamos então receber a bênção final do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre cada um de nós levante a sua face e que Ele nos dê da sua paz. Nós temos recebido de Deus essa manhã, que Deus possa nos fazer também compartilhar, dividir e espalhar esperança para esse mundo que tanto precisa. Que Deus te abençoe. Amém.